estudantes dos sétimos anos! E aí? Como passam os dias da semana representando todas as tarefas e as organizações do seu caderno de matemática? Professor Diogo pedindo licença para adentrar deste espaço para o seu espaço aí, para nós discutirmos a temática da nossa aula número 4. E nós já vamos direto para o que nós vamos caracterizar hoje. Entendendo quadros e tabelas com números racionais, né? O objetivo da proposta de hoje nada mais é do que caracterizar quadros e tabelas em diversos contextos na resolução de problemas. Utilizamos números racionais também em quadros e tabelas? Utilizamos. Qual é a diferença de um quadro para uma tabela? Quais são os elementos que você precisa analisar? Né? Retomando o significado do universo numérico que nós estamos trabalhando, os números racionais, eles podem ser apresentados para você em diversos contextos, tanto positivos quanto negativos, inteiros, racionais fracionários, racionais decimais, e nós vamos precisar dos seguintes materiais para poder caracterizar e realizar os registros da nossa aula de hoje. Atenção! Você precisa do seu caderno de matemática, caneta azul ou preta, lápis, borracha e uma régua comum. Tempo para que você possa se organizar. Caderno e lápis, borracha e caneta na mão, tudo organizado, postura correta e confortável aí no seu espaço para poder me acompanhar? Muito bem. Agora, lembre-se que você vai me apresentar agora as respostas e os resultados da sua tarefa de casa, combinado no final da aula número 3. Que tarefa de casa era essa? Acompanhe comigo. Observe a temperatura mínima registrada durante uma semana em uma cidade. Logo após, responda. Vamos analisar. Veja só, nós temos aqui as temperaturas mínimas registradas em uma cidade do domingo até o sábado, né? No domingo, você tem aqui mais 1 grau e 8 décimos de grau, positivo, né? Na segunda-feira, você tem aqui menos 1 décimo de grau. Na terça-feira, você tem 2 inteiros e 4 décimos de grau. Na quarta-feira, mais, ou seja, ler mais, 1 inteiro e 3 décimos de grau é o mesmo que você ler 1 inteiro e 3 décimos de grau, tá? Sinal de mais, você pode ler como não é necessário. É um número positivo, no caso, uma temperatura registrada no contexto positiva. Na quinta-feira, você tem lá menos 1 inteiro e 7 décimos de grau. Na sexta-feira, menos 2 inteiros e 2 décimos de grau. No sábado, menos 3 inteiros e 5 décimos de grau. E aí, qual é a maior temperatura? Qual é a menor temperatura? Quando faz mais frio? Quando faz mais calor? De acordo com esses registros no contexto. E já adentrando nos questionamentos da proposta de hoje, você está diante de um quadro ou de uma tabela? Qual é a diferença? Em que contextos elas são aplicadas? Verifique comigo. Olha lá. Novamente, nós temos aqui o registro das temperaturas e vamos verificar as 3 questões que você já registrou aí no seu caderno. Veja, em que dia foi registrada a maior temperatura? A maior temperatura é o maior valor que apareceu aqui no seu quadro, é na terça-feira, ou seja, mais 2 inteiros e 4 décimos graus, tá? Na letra B, em que dia fez mais frio?
Fazer mais frio significa termos a menor temperatura registrada nesses dias. Ou seja, em que dia isso aconteceu? No sábado. Menos 3 inteiros e 5 décimos de grau, tá? Veja só. Na letra C, em que dia a temperatura é menor? Na quinta-feira ou na sexta-feira? Observe que na quinta-feira você tem lá menos 1 inteiro e 7 décimos de grau. Na sexta-feira, menos 2 inteiros e 2 décimos de grau. Veja, como se trata de dois números racionais negativos, retomando os significados da aula anterior, o mais distante do zero é o menor e o mais próximo do zero é o maior. Como você quer a menor temperatura, então nós temos o mais distante do zero. A menor temperatura desses 2 dias ocorreu na sexta-feira. Me acompanha na verificação da tarefa? Sim ou não? Tudo certo aí? Agora vamos adentrar nas diferenças entre quadros e tabelas, quando você organiza dados registrados, quando você organiza, registra informações por meio de quadros e tabelas. Acompanhe aqui. Veja, um quadro é uma formatação, de linhas e colunas inteiramente fechada. Como exemplo, nós temos aqui os gêneros textuais em sala de aula. No ano de 2002, trabalhado o gênero textual conto. No ano de 2003, poesia. 2004, crônica. 2005, romance, E diante disso, a tabela que nós temos aqui ao lado, ela traz os dados quantitativos do trabalho e da quantidade de livros que foram trabalhados, que foram lidos, que foram executados na dinâmica da tua proposta, diante de cada um dos gêneros textuais que apareceram aqui para você. Então daí você já está visualizando junto comigo. Ora, um quadro e uma tabela trazem as mesmas informações. Trazem as mesmas informações. Nós temos mais uma coluna aqui que corresponde à quantidade de livros lidos. Qual é a diferença então se as informações são praticamente as mesmas? É somente uma questão de formatação. Quando você tem um quadro, ele é inteiramente fechado. Quando você tem uma tabela ela é aberta nas laterais verticais. Esta é a diferença que você vai ter que observar. Em termos de elementos que nós vamos caracterizar, em termos de leitura e compreensão dos dados, é a mesma coisa. É somente uma questão de formatação para diferenciar quadros e tabelas. Certo? Olha lá. Diante disso, quais são os elementos que você precisa analisar em um quadro ou uma tabela? Primeiro item, o título. O título vai te dizer do que se trata. Qual é o assunto? Aqueles dados que estão sendo apresentados para você na tabela ou no quadro se referem a quê? O título te traz essa informação, tá? Segundo, a fonte são as referências de onde esses dados foram retirados, Ou seja, de onde eles vieram, de qual empresa, de qual contexto, de qual organização esses dados foram coletados para ser organizado esse quadro ou essa tabela. Tá? Depois disso, as linhas horizontal. Depois disso, as colunas na vertical. E aqui nós vamos caracterizar os dados quantitativos em termos de quantidades. E estes dados quantitativos você chama de grandezas. O que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que você conta ou mede, tá? Então, em termos de dados quantitativos, tanto quadros quanto tabelas apresentam para você grandezas. Tudo aquilo que está sendo contado ou medido conforme a situação. Todos esses elementos, na sequência do seu caderno, depois que você colocou a data de hoje, não precisa desenhar a tabela, tá? É só colocar os elementos que estão aparecendo aqui para você na sequência do teu caderno. Agora, vou te dar um tempo para que você possa realizar este registro para você acompanhar comigo como que nós identificamos isto nas próximas questões, tá? Registra lá todos os elementos, tempo para você.
E aí, tudo certo? Registrados os elementos de compreensão e entendimento de um quadro ou de uma tabela? Veja só, novamente frisando e destacando para você o título, a fonte, os dados quantitativos que são apresentados para você, tanto em linhas na horizontal, quanto em colunas na vertical. Agora nós vamos começar a caracterizar e reconhecer esses elementos em alguns contextos. E nós precisamos retornar ao exercício da tarefa de casa para você completar ele. Porque será que todos os elementos apareceram lá? Veja. Exercício número 1 diz assim para você: complete o quadro da tarefa de casa. Então, a tarefa de casa que você já registrou, nós tínhamos um quadro. Perceba que em termos de formatação ele é inteiramente fechado, tá? Se as laterais forem abertas na vertical, você terá uma tabela. Única e exclusiva diferença, tá? Com os elementos que estão faltando. Analise comigo quais são os elementos que estão faltando. Você tem aqui os dados quantitativos, que são as temperaturas médias registradas, né? Você tem aqui a primeira coluna, que corresponde aos dias da semana. A segunda coluna, que são as temperaturas mínimas, né? As linhas correspondentes a cada um dos dias, né? Mas o que está faltando aqui? Que elementos que estão faltando para o seu quadro apresentar todos os dados de forma completa para você? Observe. Opa, desculpe. Veja só. Perceba que falta o título e a fonte, né? Descritos no enunciado da proposta. Assim, vamos completar todos os elementos e as informações deste quadro. Acompanhe-me, ó. Título, como sugestão, temperaturas mínimas em graus Celsius, tá? E a fonte, a cidade de onde esses dados foram registrados e levantados, tá? Não necessariamente você precisa colocar o nome da cidade aqui, mas sim promover a fonte da onde esses dados foram retirados em termos de localização dos dados propriamente ditos caracterizados no levantamento deste quadro. Certo? Agora nós temos aqui todos os elementos e as informações completas a respeito desta proposta que você já tem organizado aí no teu caderno, tá? Veja só. E agora? Exercício número 2 diz assim para você: observe o quadro ao lado e responda. Nós temos aqui um quadro. Ele está completo? Tem todos os elementos como nós acabamos de discutir? Acompanhe comigo a localização e o entendimento do quadro que aparece para você. O título, a altura dos estudantes, turma C. Qual é a fonte? De onde esses dados foram retirados? Da turma C. Lembre-se que dizer fonte é a mesma coisa que dizer referência, tá? Na primeira coluna, você tem o nome de todos os estudantes. Na segunda coluna, você vai ter a altura, né? 1,66 m para Alice Araújo. 1,68 m para o Lucas Carvalho e assim por diante. O que vai ser solicitado de você aqui? Na letra A, queremos saber qual é a referência dos dados apresentados aqui. Na letra B, qual é o estudante de menor estatura? E na letra C, qual é a diferença entre as duas maiores alturas deste grupo? Agora você vai ter um tempo para registrar e desenvolver essas questões aí deste quadro para nós. Tempo para você.
E aí, tudo certo? Caracterizou direitinho os elementos lá do seu quadro e conseguiu identificar as maiores estaturas e a menor estatura conforme as questões? Acompanhe comigo aqui. Veja. Qual é a referência? Lembre-se que referência é um dos elementos essenciais de um quadro ou de uma tabela. De acordo com esse contexto, você tem um quadro em termos de formatação inteiramente fechado, tá? A fonte é o mesmo que a referência, de onde esses dados foram retirados, ou seja, fonte turma C. Tá? Qual é o estudante de menor estatura? É a menor altura conforme os dados quantitativos apresentados para você neste quadro. Quem é ele? Ou melhor, quem é ela? É a Maria Fernanda, que apresenta a menor estatura de 1,62 m, tá? Agora, solicita-se para você. Qual é a diferença entre as duas maiores alturas deste grupo? Quais são os dois estudantes que apresentam as maiores alturas de acordo com o levantamento realizado neste quadro, tá? Veja, Gabriela Maria tem 1,75 m e o Ícaro Lacerda tem 1,73 m. Eles são os dois estudantes de maior estatura, mais altos deste grupo. Diferença. Diferença é um dos significados importantes que nós já vamos caracterizar aqui. É o resultado da operação da subtração. Então, obter uma diferença é realizar a operação da subtração. O maior valor menos o menor. Acompanhe aqui comigo. Diferença é a correspondente à operação da subtração. E isto significa termos o maior valor menos o menor. Perceba aqui, de acordo com o sistema de numeração decimal, ordem embaixo de ordem, na estrutura da tua operação, da diferença que nós estamos determinando aqui. E isto você reconhece pelo posicionamento da vírgula, onde você tem parte inteira antes da vírgula e a parte decimal depois da vírgula. Centésimos, décimos e o inteiro. 1,75 m, 1,73 m. Realizando a subtração, você vai ter lá o seguinte: a diferença das duas maiores estaturas são 2 centésimos de metro. O que corresponde a 2 centésimos de metro? 2 centímetros, né? Eles têm 2 centímetros de diferença entre a maior estatura e a segunda maior. Me acompanha na proposta? Tudo certo? Tudo registrado? Compreende a leitura dos elementos e os significados de um quadro ou de uma tabela? Veja só, continuando a proposta aqui, acompanhe-me no próximo. Ó. Já apareceu uma tabela ou um quadro? Em termos de título, temperaturas médias das capitais de alguns países em certo dia. Na primeira coluna, você tem a capital. Na segunda coluna, você tem o país. Na terceira coluna, você tem a temperatura média. Perceba que você tem aqui temperaturas tanto positivas quanto negativas. O que vai ser solicitado de você nessa proposta? Veja, observe o quadro a seguir que trata das temperaturas médias de alguns países em determinado dia. Logo após, ordene os países de clima mais frio para o mais quente nestas condições apresentadas. Então veja, você vai ordenar o país que apresentou o clima mais frio para o país que apresentou o clima mais quente, em termos comparativos de temperaturas. Se lhe fosse solicitado ordenar as capitais, você utilizaria o mesmo processo. Se lhe fosse solicitado ordenar as temperaturas em termos quantitativos numéricos, você realizaria o mesmo processo. E aí? Qual é o país que faz mais frio? Qual é o país que faz mais calor? Nestas condições, nessa tabela, tempo para que você possa registrar.
Registros adequados? Tudo certo? O Diogo cometeu um equívoco no final da última orientação, né? Antes de eu lhe dar o tempo para que você registrar. Disse que esta representação de organização de dados é uma tabela. O que você me diz? É uma tabela ou é um quadro? Né? Desculpe o equívoco, na verdade ele é um quadro em termos de formatação e inteiramente fechado, né? Inteiramente fechado, tá? Então, deste quadro, nós vamos ordenar os países do clima mais frio para o clima mais quente, ou seja, da menor temperatura que aparecer para você para a maior, tá? Isto você chama de ordem crescente no conjunto dos números que são racionais. Observe aqui que já aparece um modelo de reta numérica caracterizando um termômetro para você, né? No ponto F que nós temos aqui, que nós já aprendemos, que é a caracterização e demarcação de uma imagem geométrica, nós temos a representação do país com clima mais frio. Ao longo, né, do aumento das temperaturas, para as imagens geométricas E, D, C, B e A, partimos para o país com clima mais quente. Que ordem você estabeleceu e registrou aí? Acompanhe comigo, ó. O primeiro país que você deve ter registrado é o Canadá, cuja temperatura é menos 9 graus Celsius. Depois, na ordem crescente, partindo do clima mais frio para o clima mais quente, você vai ter lá a Finlândia, menos 7 graus Celsius. Perceba que nós estamos nos aproximando da origem zero, que é o nosso ponto de referência em termos de compreensão, comparação e estabelecimento dos números racionais na reta numérica, cujo modelo é o termômetro que está aparecendo aqui para você, tá? Depois disso, nós vamos ter a Ucrânia, menos 4 graus Celsius. Ordenamos todas as temperaturas abaixo de zero. Agora vamos ordenar as temperaturas acima de zero. O próximo país que você deve ter escrito é Portugal, com a temperatura de 12 graus Celsius. Depois dele, o Egito, 15 graus Celsius. E por último, Brasil, 22 graus Celsius. Fácil ou difícil essa ordenação? Perceba, da menor temperatura para a maior, fazendo a correlação dos dados apresentados no seu quadro, em termos de dados numéricos, e os países correspondentes às temperaturas de clima mais frio para o clima mais quente. Tudo bem? Agora verifique comigo a próxima proposta. E agora? Diogo, nós temos um quadro ou nós temos uma tabela?
Perceba que de acordo com a formatação, aberta nas laterais verticais. Então, trata-se de uma tabela, cuja proposta solicita para você o seguinte, ó. Durante o voo, alguns aviões atingem enormes altitudes, como mostra a tabela abaixo. Com base em sua observação e análise, responda. Qual foi a maior altitude registrada? Qual foi, ou melhor, quanto maior a altitude, menor a temperatura média? Qual foi a menor temperatura registrada neste voo, cuja companhia de aviação realizou a coleta destes dados de uma viagem, de um de seus voos, para você poder caracterizar e analisar aqui, né? Tempo para você. certo com o entendimento desta tabela? Veja só os elementos principais que você precisa reconhecer para entender os dados apresentados nela. Observe comigo. O título, altitudes e temperaturas de um voo comercial.
Na primeira coluna, você vai ter todas as altitudes atingidas pelo avião neste voo em metros. Na segunda coluna, as temperaturas em graus Celsius. E a fonte é a companhia de aviação. Nós precisamos estabelecer a seguinte relação aqui em termos de evolução dos dados numéricos no decorrer deste voo. Observe o que acontece com as altitudes. Ao longo do tempo, elas aumentam. Quanto maior é a altitude deste avião, menores são as temperaturas registradas, né? Tendo aqui a maior temperatura logo no início do voo, de 5 inteiros e 5 décimos de grau. E a menor temperatura de menos 56 inteiros e 5 décimos de grau, né? A proposta solicita na letra A o seguinte para você. Qual foi a maior altitude registrada? A maior altitude registrada, 11.800 metros no decorrer deste voo. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média. Qual foi a menor temperatura registrada? No campo das temperaturas abaixo de zero, a mais distante da origem do zero é a menor. Por isso, a menor temperatura, menos 56 inteiros e 5 décimos de grau. Tudo bem? Me acompanha nessa leitura? Olha agora a nossa próxima proposta. Veja só. Transcreva os dados do gráfico a seguir, compondo a tabela. Então agora eu vou convidar você a pegar seu lápis e sua régua comum, porque você vai ter a necessidade de traçar uma tabela no seu caderno, tá? Veja, se é uma tabela, perceba que as laterais precisarão estar abertas, né? Laterais verticais abertas, né? Você vai traçar aproveitando as linhas do seu caderno. Não tem importância se seu caderno for quadriculado ou de linha, você vai conseguir desenvolver a sua proposta da mesma forma. Qual é o objetivo? Transcrever os dados do gráfico que está aparecendo aqui para você para a tabela. Perceba. Título do gráfico: Resultado bimestral das operações em 2016. Operações. Que operações são essas? Vamos aos dados quantitativos do gráfico. Perceba, aqui você tem o R, Sistema Monetário Nacional, Real e o cifrão. Operações financeiras, trata-se de dinheiro, tá? Acima do zero são os lucros obtidos, mais 10 mil, mais 20 mil, mais 30 mil, mais 40 mil reais. Abaixo do zero, os prejuízos, menos 10 mil, menos 20 mil reais. No eixo horizontal, nós temos os bimestres referentes ao ano de 2016, que esse levantamento foi realizado. E quem foi que realizou esse levantamento? Qual é a fonte? De onde esses dados estão vindo? Estão vindo da empresa que fez o levantamento financeiro ao longo do ano de 2016, tá? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto, quinto e sexto bimestres, tá? Então você vai transcrever os dados do seu gráfico compondo a sua tabela no caderno. No caderno, você só vai registrar com lápis e régua a tabela. Visualizando aí na tela do seu televisor, você vai observar os dados do gráfico e transcrever na tabela do seu caderno, tá? Só ela que é para você caracterizar aí, certo? Muito bem, tempo para que você possa registrar.
E aí, tudo certo? Tabela pronta? Lembre-se que as laterais verticais precisam estar abertas na organização do seu caderno, porque se trata de uma tabela, né? Objetivo da proposta de análise e entendimento de hoje. Vamos transpor todos os dados do gráfico para uma tabela? Veja só qual é a organização que você já deve ter feito aí no seu caderno. Veja, aqui nós temos uma sugestão de título, tá? Mas nada impede que você tenha registrado o mesmo título do gráfico na tabela. Os dados são os mesmos. Como sugestão, eu coloquei aqui simplificado para você. Resultado das operações. Operações financeiras. Perceba que a fonte é a mesma. A empresa, tá? No primeiro bimestre, você vai ter lá um lucro de 10 mil reais. No segundo bimestre, um prejuízo de 10 mil. No terceiro bimestre, um lucro de 30 mil. Transpondo os dados quantitativos mostrados no seu gráfico para a sua tabela. No quarto bimestre, você vai ter um lucro de 40 mil reais. Por isso, mais 40 mil. No quinto bimestre, mais 20 mil. E no sexto bimestre, menos 20 mil. Por que menos? Porque se trata de uma perda, um prejuízo, tá? Então, esta é a organização da tabela, que espera-se que você tenha feito o registro aí da transposição dos dados do gráfico para a tabela organizada no seu caderno. Certo? Tudo bem? Veja só, diante disso, quais foram os objetivos que nós aprendemos hoje, né? Aprendemos a caracterizar e entender tabelas e quadros em diferentes contextos, atentando-se para os seus principais elementos: o título, a fonte e as grandezas. Tudo o que você está contando e tudo o que você está medindo ali de acordo com os dados apresentados e de onde esses dados estão vindo para você, que é a fonte, ou seja, a referência. Certo? Tudo em ordem? Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até mais, até a próxima. Tchau!